No vídeo de hoje eu queria falar sobre o comentário do Carlos. Carlos comentou: nem tudo dentro do SNES é alimentado com 5 volts. Lembrem-se disso. Quanto mais alta for a tensão nominal de 10.5 volts, mais alta será a tensão de VS. E ele está correto. Normalmente eu tendo a evitar dizer que nem tudo dentro do Super Nintendo é 5 volts, que na verdade tem duas tensões diferentes, assim como no Mega Drive, assim como no Master System. Por quê? Porque não faz muita diferença na realidade, tá? Mas ele não está incorreto. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona e vocês vão ver no final que o meu comentário provavelmente seria: nem tudo dentro do SNES é alimentado com 5 volts. Não se preocupem com isso. Quanto mais alto for a tensão nominal de 10.5, mais alta será a tensão de VS. Então eu só corrigiria essa parte do comentário, porque na verdade não faz tanta diferença assim. Mas ele não está errado, de maneira alguma. Beleza? Vamos dar uma olhada por que eu estou falando tudo isso. Vamos olhar o esquema do Super Nintendo. A gente já viu isso várias vezes. Entrada de tensão, tá? É o jackzinho atrás da placa, que onde você conecta a tensão do Super Nintendo. Não repare que minha mão tá suja, eu estou montando uma bicicleta, então já viu. Acredite, eu já lavei várias vezes, mas isso aqui vai demorar para sair. Bom, vamos voltar aqui. Então, jack de tensão. Beleza, passa por todos os componentes, a gente já comentou sobre isso várias vezes. E finalmente a gente chega aqui no nosso regulador, certo? Isso é o que eu sempre explico para vocês. O que eu sempre pulo é que se a gente pegar aqui, a gente tem uma trilha vindo nesse Q18 aqui. Passa por esse resistor 76 de 1.8K. Esse capacitor que é bem importante, terra, e aí o Q18 vira VS, ou seja, essa tensão aqui antes do regulador, 12 volts, 10.5, 20 volts, 17, seja lá o que você deu para o seu Super Nintendo, vai vir aqui, vai passar por esse Q18 e vai para VS. Então quando ele diz que quanto maior for a tensão nominal de 10 volts, maior vai ser a tensão de VS, ele está correto, porque a tensão nominal chega até aqui, vem por essa trilha para cá e vai para VS. Então ela é diretamente relacionada com a tensão nominal. Por isso que eu falei, o comentário dele está certo. Legal. Para que é usado esse VS? De novo, vamos voltar aqui. VS é utilizado basicamente e exclusivamente após a saída de som do DAC. Então aqui, esse é o conversor digital para analógico, ou seja, ele transforma o som digital que foi processado pelo Super Nintendo em um sinal analógico que vai ser ouvido pela nossa orelha e vai ser mandado para os alto-falantes. Então, se a gente procurar por VS, a gente vai ver que quase todas as instâncias onde ele aparece estão após esse conversor, ou seja, eles estão todos aqui nos LM324. Quando a gente vê isso aqui, essas portinhas de LM324 aqui, ó, 324, LM324, tem mais uma aqui embaixo, aqui. Tá vendo que a gente tem 1, 2, aqui a gente tem 3 e logo em cima aqui a gente tem 4. Essas 4 portas, na verdade, não são 4 CIs, tá? Eles são 4 portas do mesmo CI LM324. A gente vê que tem VS vindo sempre aqui em volta deles. Ou seja, está sendo usado, esses 12 volts estão sendo usados basicamente para som, certo? Então, na realidade, sim, é verdade, tá? Se você variar aqui essa tensão de VS entre, sei lá, 10 volts, for para 12, for para 15, for para 20, realmente, tá? A gente vai estar trabalhando aqui, jogando um som mais quente na saída de áudio, tá? E vai estar alimentando o LM também com mais do que, sei lá, os 10 volts que ele esperava ou os 12 volts que ele esperava. Causa algum problema de fato? Não. Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o último lugar do VS, basicamente. E daqui ele já está indo diretamente lá para o nosso conector multi-out, ou seja, já está indo para a televisão. Então ele não vai queimar nada no Super Nintendo, tá? Ele vai talvez trabalhar a TV um pouco mais forte, porque a TV de repente esperava um sinal lá de X volts, ela vai receber um pouquinho a mais do que isso. Suficiente para queimar? Não, as TVs geralmente são protegidas contra isso, não tem problema nenhum, mas é um fato. Aí esse LM não vai queimar se a gente vai trabalhando numa tensão mais alta do que deveria? Não. Se a gente olhar aqui, LM324, tensão supply dela, 32 no máximo.
Ou seja, ela aceita até 32 volts. A CI trabalha com 32 volts. Se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que ele trabalha com tensões de 3 a 32 volts, tá? Ou tensão dupla de 1.5 a 16. No caso, ele está trabalhando com single voltage. 3 a 32. Não vai queimar porque você está trabalhando, sei lá, com 17 volts em vez de trabalhar com 10. Beleza? Se a gente olhar essa placa mais antiga, SHVC CPU 01, tá vendo? Se a gente olhar aqui no nosso regulador, de novo, vamos se preocupar com a entrada dele, tá bom? Olhando este lado aqui, entrada, não importa a saída. Ou seja, 12 volts ou 10 volts ou 17, ou seja lá. Tá vendo que ela vem por aqui e vai para esse plano aqui, para essa área? Se a gente olhar bem de cantinho aqui, a gente vai ver que tem uns furinhos aqui, onde essa área da placa vai para a área de baixo, certo? Vai para a trilha de baixo. Vamos seguir isso aqui para a trilha de baixo. Tá aqui. Na trilha de baixo, aqueles dois furinhos, que na verdade são dois, a gente só estava vendo um, são esses dois aqui. E eles vão aqui, ó. Tá vendo? Neste transistor, que é o Q18 que a gente viu lá no circuito. E também tem essa resistência aqui, que é a R76. Voltar lá para a gente não esquecer. Tá aqui, lembra? Da entrada, ele é para o R76 e o Q18. Então estamos olhando esses dois componentes aqui. Não está igual o desenho, no sentido da disposição não está igual, mas a gente vê que tem um Q18 e um R76, exatamente isso. Então ele chega aqui e sai nessa perna, e daqui ele segue e vai adiante para toda aquela área de som. Na One Chip, talvez eu esteja errado, tá? Mas eu não encontrei Q18. Essa aqui é um pouco mais interessante, até mais visível. Aqui, entrada do regulador. Olha onde ela vem. Passa por um capacitor normal contra ripple, segue... Pá. Vem parar aqui. Não está no CI, mas tá vendo que ela veio todo esse caminho até o lado do CI SMix, que é basicamente aquele LM324. Ou seja, ele trouxe até aqui a tensão. Muito provavelmente, se a gente seguir por baixo da placa, a gente vai ver que ele vai acabar entrando aqui no pino 4, que é o pino de tensão desse CI. Então aqui a gente tem uma noção bem grande, ó, desses 12 volts vindo diretamente no CI de vídeo. Então, é verdade, tá? É totalmente verdade o que ele falou sobre não utilizar apenas 5 volts dentro do Super Nintendo. É utilizado também a linha de 12 volts, ou de 14 ou 16, e não é controlada, não tem nenhum tipo de regulagem. Por quê? Porque o CI que vai usar aquilo não se preocupa muito com a tensão. É um CI para trabalhar com uma tensão, com uma gama ampla de tensão, desde 3 volts que a gente viu lá até 32. Então não é um problema, tá? Por isso. Mesmo que vocês pensem assim, poxa, mas na primeira versão do Super Nintendo, ele não usa LM324, ele usa dois CIs 2904, não é verdade? E a gente viu lá no datasheet. Se a gente olhar as primeiras versões do Super Nintendo, a gente não vai achar um S-Mix aqui, ou um LM324. Por quê? Porque isso está dividido em dois CIzinhos desses aqui, ó, LM. Esse aqui no caso é um 358, mas ele é equivalente a um 2904, tá vendo aqui? É o mesmo CI, só muda o símbolo, mas é o mesmo CI. A gente tem dois canais aqui na caixinha que vai plugar no Super Nintendo, e a gente tem dois canais aqui fora. Se a gente olhar o datasheet desse 2904, tensão de operação 3 a 32 volts. Ou seja, não importa qual é a versão do Super Nintendo que você está falando, você sempre vai estar trabalhando com um CI que suporta uma ampla de tensões, não é um problema. E mesmo que você coloque um pouco mais de tensão do que os 12 volts ali, você não vai queimar o videogame. Você, o máximo que você vai fazer é jogar o sinal um pouco mais quente na televisão. Veja, quando eu digo para vocês que alguma coisa funciona, não estou dizendo que é o padrão esperado pelo fabricante, que deve funcionar daquela forma eternamente. Que se você tiver um videogame na tua casa, por exemplo, tu vai colocar uma fonte de 19 volts nele e deixar ele funcionando. Não diria que é a melhor opção do mundo. Se é o teu videogame que você usa e tudo mais, tenta trabalhar mais próximo da originalidade que o fabricante determinou, que é os 10 volts, 12. Na verdade, essa fonte não é 10 volts, tá bom? Essa fonte não é 10 volts.
O transformador que tem dentro dela é um transformador de 10 volts. Sim, só que depois da retificação e tudo mais, isso vai aumentar. Toda vez que você faz uma retificação, você aumenta a tensão em 1.41, se eu não me engano, 1.4, vamos arredondar. Então se você tem 120 volts vindo da tensão da rede elétrica, 127, e você retifica 127, a tua tensão final retificada é 127 vezes 1.4. Ok? Vamos provar isso? Eu disse que dentro dessa caixinha aqui, da fonte do Super Nintendo, você tem um transformador de 10 volts. Eu falei, não é? E eu disse que a partir do momento que você faz essa retificação, vamos aqui, vou pegar um post-it. A partir do momento que você tem o seu transformador lá dentro da sua caixinha, certo? E é um transformador de 10 volts. A partir do momento que você vem aqui e passa pelo seu retificador, e eu vou ser preguiçoso, vou desenhar ele como se fosse um retângulo. Tensão alternada, saindo mais e menos aqui, certo? Esse aqui é o nosso retificador. Esse trabalho de retificação aumenta a tensão final em 1. Eu penso uma coisa e escrevo outra. 1.4, ok? 1.4. Isso quer dizer que, vamos pegar a nossa calculadora, se eu tenho um transformador de 10 volts vezes 1.4, vai sair 14 na saída dele. Vamos ver se isso é verdade? Positivo, tá errado, positivo é fora, nesse conector, negativo dentro, positivo fora. 14.8. Não é nem 14 cravada. Tudo bem, normal. Nunca é perfeito o número de espiras e tudo mais, sempre vai ter uma pequena diferença. Mas tá vendo? 14.8. O que eu falei que ele ia dar na saída se fosse um transformador de 10 volts? 14. Então concorda com a nossa tensão nominal de 10.5 volts? Não vai ser. Não tem como ser porque o transformador que eles usam não é de, sei lá, 8 volts. 8 vezes 1.4, 11.2, não, 7 vezes 1.4, 9.8, vai, por aí. Teria que ser um transformador de 7 volts, que eu acho que nem é padrão, acho que nem é fabricado transformador de 7 volts. Então essa tensão nominal que aparece aqui no esquema já não é nominal por natureza, já não é essa. Então não se preocupe se você jogar um pouco mais de tensão. A própria fonte do Super Nintendo, como vocês podem ver, já joga 15 volts para dentro. Então não é exatamente como se eles estivessem muito preocupados, tá bom? Como eu sempre falo, tenta não passar muito de 19 volts, é chutar o pau da barraca. Mas não se preocupe se vocês estiverem trabalhando dentro de uma tensão razoável ali entre seus 10 volts e, sei lá, 18, 19 volts. Vai funcionar tranquilo, sem problemas. Valeu pessoal, até a próxima.